Fala galera, seja bem-vindo ao nosso quarto encontro do mês de novembro do Escola do Ser. A gente está nessa cápsula de conteúdos, nesse mês de novembro, para falar como recomeçar após grandes mudanças com leveza, certo? Esse é o tema central do nosso mês de novembro e a gente dividiu ele em 4 cápsulas de conteúdos diferentes. Primeiro a gente falou sobre acolher o passado, depois a gente falou sobre observar e se reencontrar. No encontro passado a gente falou sobre reconstruir com intenção, o quanto é importante, e hoje, talvez seja um dos meus assuntos preferidos, a gente vai falar sobre conectar e expandir. Né? A gente sempre acaba caindo nesse assunto de conexão. A gente vai explicar um pouquinho por que isso acontece hoje. Tá bem? Mas antes da gente adentrar nesse assunto, eu vou dar 2 recadinhos rápidos que eu dou sempre aqui. O primeiro é o que é o Escola do Ser, né? Escola do Ser é uma comunidade onde a gente aborda temas voltados sobre autoconhecimento. Né? Se você quiser fazer parte dessa comunidade e tá dentro do grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo nos comentários. Entra na comunidade junto com a gente, faz parte do grupo do WhatsApp. Lá eu divulgo todos os encontros, você não perde nenhum deles, você não perde informação sobre os encontros, você fica por dentro de tudo que está acontecendo dentro da Aldeia do Ser, que é o espaço onde eu conduzo todas as jornadas e as experiências de autoconhecimento que eu trabalho, tá bem? Então vai ser um prazer te ter lá perto. Além de tudo, você tá pertinho de mim, porque eu também faço parte da comunidade, eu posso tirar suas dúvidas, a gente pode conversar, não é um atendimento individualizado, óbvio que não, porque eu não vou fazer isso num grupo, e muito menos pelo WhatsApp, mas é um lugar onde você tá próximo de mim, e você pode compartilhar suas experiências, vai ser um prazer te ter lá dentro. E o segundo recado, tão importante quanto, é que a linguagem é uma coisa limitada, né? Eu posso falar a mesma coisa com diversas palavras e eu adapto a minha linguagem para a necessidade das pessoas que eu estou atendendo. Porém, aqui no Escola do Ser, esse espaço é um espaço livre para eu poder falar de uma forma como é a forma que faz mais sentido para mim. Então, eu não estou adaptando a linguagem para ninguém, eu estou falando conforme faz sentido para mim no meu momento presente. Porque eu posso falar diferente daqui a uma semana, um mês, usar palavras diferentes que eu gosto mais. Porque é sobre isso, entendeu? Às vezes a gente muda as palavras, mas a gente está falando da mesma coisa. Então, a linguagem, ela tá muito aberta, né, pra gente usar ela de formas diferentes, né, abusar dela. Então, é muito isso, sabe? Por que eu deixo isso muito claro aqui? Se de alguma forma eu falar alguma coisa que te deixa mais violentado, vamos dizer assim, possivelmente eu não estou adaptando a minha linguagem para você, para sua necessidade do momento presente agora. E tá tudo bem. O que eu te convido a fazer é procurar profissionais que falam sobre autoconhecimento, que estejam com uma linguagem mais semelhante à sua necessidade atual. Mas não desista de se autoconhecer, né? Essa jornada é super importante. Quem sabe, daqui a pouco eu não estou com uma linguagem mais próxima com a sua, né? Se você quer uma linguagem adaptada, aí vem para a mentoria Rota do Ser comigo, que lá com certeza eu vou adaptar minha linguagem para você, tá bom? Mas é isso, linguagem é isso, mas se eu falo de alguma forma que eu possa estar te provocando, no sentido assim, nossa, que interessante, nossa, é porque esse lugar é para você, né? O que eu tô falando vai te trazer reflexão, vai te ajudar na sua jornada de autoconhecimento, eu tô muito feliz de ter aqui, e vem comigo, não vai embora, fica aqui. Então hoje é o nosso último encontro do mês de novembro, e é o último encontro dessa série de conteúdos que a gente está falando sobre recomeçar com leveza após grandes mudanças, né? Para quem não sabe, eu acabei de ter minha filha, mês de novembro agora eu tô vivendo meu pós-parto, então tem muitas mudanças acontecendo na minha vida, e como a gente encara essas grandes mudanças, né? Então eu me sinto muito inspirada a falar sobre esses assuntos nesse momento, e é por isso que eu trouxe esse tema para vocês, e a gente falou um pouquinho que o primeiro passo para isso tudo é acolher o passado,
que foi o nosso primeiro encontro, o quanto é importante a gente olhar para esse passado, a gente acolher ele, a gente viver as coisas, né, no momento em que elas se apresentam pra gente. Isso é muito importante. Aí no segundo passo, a gente falou um pouquinho sobre observar e se reencontrar. E nele a gente falou muito sobre o não julgamento, sobre a capacidade de se observar, sobre a expansão de consciência que é adquirida nesse momento, né? E no encontro passado a gente falou sobre a reconstrução com intenção, o que é muito legal, né? Você começar a olhar para o novo com a grandiosidade que ele tem e começar a reconstruir a sua própria experiência do novo, né? A construir a sua experiência do novo com intenções amorosas, né? E a intenção, entenda que o amor é um sentimento nobre do ser humano. E a jornada de autoconhecimento, ela é um processo evolutivo. De acordo com que você evolui, você vai se familiarizando, não familiarizando, mas se sintonizando cada vez mais com esses sentimentos nobres. Então, as suas intenções, né, elas começam a ficar mais elevadas, né, se a gente puder botar numa escala de vibração, vamos colocar assim, né, de energia. E aí, automaticamente, você vai começar a reconhecer o novo e colocar uma intenção no ato de ver o novo com um sentimento mais elevado, com um sentimento mais nobre, que é, por exemplo, experimentar o novo e reconhecer ele com amorosidade, né? Com compaixão, com a beleza que existe ali naquele momento, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre conexão e expansão. E o porquê que a gente sempre cai, no final das contas, nesse aspecto da conexão, né? Mas por que é importante entender isso? Porque quando você, de uma certa maneira, eu sempre falo, gente, fazer um parêntese nas redes sociais e nas outras coisas que eu conduzo, que a rotina de autocuidado e as práticas, os rituais diários, eles sustentam o seu dia a dia, a sua jornada de autoconhecimento, a sua evolução e a sua conexão com a sua própria essência, com a sua alma, seja o que for. Entende? E por que sustenta? Porque o mundo convida a gente se perder a todo instante, né? Você tem que estar numa cápsulazinha, você tem que estar num quadrado, você tem que fazer disso, você tem que ser assim, você tem que ser não sei o quê. Isso é o que o mundo fala para você a todo instante. E quando você alcança um patamar da sua jornada evolutiva, da sua jornada de autoconhecimento, você descobre quem você é, e você não é o que falam que você tem que ser. Você é quem você é. E aí você aceita quem você é, você começa a honrar quem você é, você começa a se amar. E aí o auto-amor, o auto-respeito, tudo isso começa a surgir nesse momento, não antes disso, tá? E aí, como que você sustenta esse encontro? Entende? Porque olha só, você vai se reencontrar com você em vários momentos da sua vida. Mas como que você sustenta isso? Porque o mundo te convida a se desequilibrar, entende? Por exemplo, eu posso ter, eu sou mentora de autoconhecimento, mas posso no pós-parto ter me perdido, né? Como muito acontece com a maioria das mulheres. Mas como que eu faço para isso não acontecer? Porque eu preciso criar uma sustentação, um encontro constante, diário, com a minha própria essência. Eu preciso relembrar quem eu sou a todo instante. Então, aí de repente, quando isso acontece, você está sempre conectado com quem você é. Todo esse processo de transformação que a gente veio conversando no mês de novembro, ele acontece de uma forma grandiosa. Ele acontece com esse olhar da grandiosidade que eu venho falando em todos esses encontros, entende? Então, sustentar quem você é uma prática diária e deveria ser a atividade mais importante do seu dia. É a atividade mais importante do meu dia. Porque se eu não me sustento em mim mesmo todos os dias, eu só encontro o problema na minha frente. Porque eu passo por dificuldade também. Eu passo pelos problemas também.
ao contrário do que vocês acham que não, eu também passo por todas essas dificuldades e todos esses problemas. Eu fico chateada, eu tenho dor, eu tenho mágoa dentro de mim, eu reconheço as minhas mágoas. Essa semana passada mesmo eu estava conversando com Deus e estava falando para ele assim, o quanto eu estava chateada com algumas pessoas, porque eu criei expectativa de alguns comportamentos e acabei não recebendo de volta. E aí aquilo me veio várias reflexões em cima daquilo, né? Nossa, possivelmente fulano não deve estar bem, ciclano também não deve estar bem. E como que pode? E aí eu comecei a pensar, porque eu conheço também aquelas pessoas e que na hora eu consegui associar que elas possivelmente não estão bem. Nossa, e como pode, né, elas se perderem dessa forma de não estar bem, né? Como que pode? E aí eu comecei a entregar o quê? Compaixão. Eu comecei a perceber que eu precisava entregar compaixão por elas, entregar paciência, entregar amor para elas, porque elas estavam desconectadas de si mesmas, perdidas da própria essência, né? Poxa, que triste. E como que pode eu conseguir perceber isso? Aí eu comecei conversando com Deus, né? Perceber que as pessoas estavam desconectadas das suas próprias essências. Porque eu estou conectada com a minha, então eu consigo enxergar as verdades através da observação. Entende? A gente já falou sobre isso também nesse mês, né? E aí eu enxergo a verdade que existe porque eu apenas observo, sem julgar, né? Então é mais ou menos isso, sabe? Então o que eu quero dizer para vocês hoje é que esses processos de transformações, eles são super desafiadores, né? Mas uma coisa é muito importante: você constantemente está guiado nas suas práticas diárias. Porque se isso acontece, você está conectado com a sua essência. E aí, a sua essência te guia, a sua alma, seu espírito, pode botar o nome que você quiser, vai te guiar. E isso sustenta, deixa a sua mente forte, entende? Para quem não conhece, o 108 é um espaço que eu vou botar aqui embaixo nos comentários para vocês o perfil da 108. É um espaço onde eu faço atendimentos ayurvédicos. E lá eu falo e divulgo muito sobre autocuidado, rotina de autocuidado, o quanto isso é importante. Tenho até um e-book que é incrível, com várias práticas e ritos para você colocar no seu dia a dia, para exatamente sustentarem o seu encontro com a sua essência ao longo do seu dia, e para que isso possa te trazer mais saúde e bem-estar, né, de uma forma integral. E lá eu falo muito sobre isso, né, e a conexão ela vem desse lugar de práticas diárias que vão sustentar, que devem ser a coisa mais importante do seu dia e que vão sustentar a sua mente forte e que vai fazer você escolher olhar para os desafios com a grandiosidade que existe e ver amor ali dentro também, porque existe, sempre existe. Sempre existe amor e dor em tudo que a gente vive. Como que você decide olhar? O que você decide fazer? Tem dor, igual eu relatei para vocês que eu estava conversando com Deus e estava questionando muitas coisas. Tem. Aí o que você faz? Você acolhe, você reconhece, automaticamente você começa, quando você está alinhado com a sua essência, você começa a ver a verdade que existe ali. Então aí você começa a experimentar o novo de uma forma elevada, né? Vendo a grandeza que existe. Vocês entendem isso tudo que eu quero dizer? Eu acho que qualquer coisa que eu falar mais aqui, eu vou trazer processos, eu vou trazer formas diferentes de falar e será repetitivo, tá? E a minha intenção não é ficar inventando várias formas de falar para vocês entenderem, é trazer reflexão para vocês conseguirem traduzir isso dentro de vocês, entende? Então, eu fiz várias práticas ao longo desses últimos encontros
de perguntas para vocês questionarem para vocês mesmos. E hoje eu vou trazer de novo mais 2 perguntinhas para vocês fazerem esse momento de reflexão com vocês, né? Para vocês que não viram, voltem, vale a pena, tem que fazer o passo a passo para poder ter esse processo com profundidade. Mas eu convidei vocês a irem para um lugar, um cantinho de vocês, na casa de vocês, se possível à noite, que é onde a gente já está mais acolhido e reservado, e escreverem no papel, ou escrever, ou fazer em forma de poesia, ou desenhar, ou pintar, mas responder essas perguntas da forma como faz mais sentido para vocês, tá? Que deixa vocês mais conectados. A primeira pergunta é: o que me conecta comigo mesmo e com a vida? Olha, gente, que lindo. É muito lindo, muito, muito poderosa essa pergunta. Vou repetir, tá bom? O que me conecta comigo mesmo e com a vida? A segunda pergunta é: como posso expandir essa sensação de leveza para o meu dia a dia? A segunda pergunta é: como posso expandir essa sensação de leveza para o meu dia a dia? Eu espero que essa reflexão e esses exercícios desse mês de novembro possam ajudar vocês a realmente expandirem e verem grandeza dentro de vocês, ver a beleza, ver o belo, ver o amor, ver a compaixão, ver a paz, ver a esperança, ver a humildade, ver a pureza do ser de vocês, né? E eu gostaria muito de ouvir o que vocês acharam, quero que vocês compartilhem comigo. Eu convido mais uma vez vocês a entrarem na comunidade, vem dividir, vem falar, vem relatar, não fique com vergonha, aproveita, esse é um espaço gratuito, é super rico o que eu entrego para vocês aqui, se vocês viverem com essa profundidade, são cápsulas de conteúdo, os vídeos são curtos, mas eles são super ricos de informação, e os exercícios podem ser feitos nesse mesmo tempo que é o vídeo, né, em 20 minutinhos, em 15 minutinhos. O que é mais importante é todas essas reflexões que se reverberam dentro de vocês, no inconsciente e no consciente de vocês ao longo da semana, e o quanto isso pode abrir portas de possibilidades diante de vocês. E eu espero muito que esse exercício, essa jornada do mês de novembro possa ter sido muito grandiosa para vocês, assim como está sendo muito grandioso para mim compartilhar tudo isso com vocês. E gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa experiência que vocês viveram aqui. Espero vocês na comunidade, tá bom? Beijo grande, até o mês de dezembro. Tchau!